Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a técnica de escultura dental. Então, para fazer a escultura dental, a gente vai começar com o desenho dental, tá? Então, na nossa técnica, a primeira coisa que a gente vai fazer é num papel milimetrado com esse daqui, utilizando aqui o que a gente vai precisar para fazer o desenho, né? Régua, lapiseira e boa habilidade manual, borracha para quando errar, e tesoura para recortar os pedacinhos que a gente desenhar, tá bom? Então, esses daqui são os materiais para o desenho. A gente vai utilizar blocos de cera, e aí tem aquele bloco daquele senhor que o Fábio indicou, que eu dei o desenho para vocês, mas esse daqui é um tipo de cera que se encontra nas dentais, tá? Para esse semestre, como material para entregar, vocês têm que me entregar 5 bloquinhos desses esculpidos, tá? Então, mas quem quiser comprar mais, pode comprar, mas o que a gente vai precisar, no mínimo, é de 5 para o semestre, tá? E ele tem que ter essas medidas aqui, para que a gente possa fazer adequadamente os nossos desenhos e a nossa escultura. Então, ele vai ter 20 milímetros de largura, 48 milímetros de altura, tá bom? Ele tem uma base quadrangular aqui, com essas dimensões. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar as dimensões no bloco do papel milimetrado, tá? Então, a gente vai ter as dimensões as mesmas dimensões do nosso bloquinho de cera. Então, a gente vai marcar 48 milímetros por 20 milímetros. Vamos fazer 2 quadradinhos desse por dente, tá? Que é o que a gente vai precisar. Então, marcou. Na pré-aula na pré-aula 9, aqui tá os desenhos guias do incisivo central, tá? Que vocês vão utilizar. A gente vai fazer a raiz somente 5 milímetros dela, não vai precisar esculpir a raiz toda, tá? Mas aqui estão os desenhos para que vocês possam reproduzir esses desenhos e fazer a escultura, tá? Então, depois que a gente demarcou, né, o nosso quadradinho aqui no nosso papel milimetrado de 48 por 20 milímetros, vocês vão fazer uma nova marcação aqui, ó, de 20 milímetros. Esse quadrado superior aqui, ó, é o quadrado correspondente à parte da coroa. E essa parte de baixo vai ser correspondente à parte da raiz, tá? O primeiro dente que a gente vai esculpir é o dente 11. Então, a gente vai marcar, né, mais mais um quadradinho menor dentro daquele quadrado maior da área da coroa, ó. Então, tá vendo? Aquele primeiro quadrado maior que eu fiz aqui. Na sequência, um quadradinho menor, com 14 milímetros de tamanho e centralizado. Então, como essa altura, essa dimensão aqui é de 20 milímetros, eu vou ter 3 milímetros aqui e 3 milímetros aqui, fazendo esse quadrado bem centralizado, tá bom? Tá dando para entender, gente? Qualquer coisa, por favor, para e pergunta. Cuidado, gente, para não fazer o quadrado no lugar errado, ó. Né? Essa largura não pode ser diferente dessa. Então, a gente tem que fazer dessa forma aqui, tá? Bem centralizado esse quadradinho. Esse jeito tá errado. E aí, a gente vai começar desenhando a face proximal do incisivo central superior. Então, naquele quadradinho menor que a gente desenhou, a gente vai fazer o desenho, né? Com o modelo que eu dei para vocês, que tá lá na pré-aula 9. Então, aqui, o desenho da coroa dental de lado. E aqui, gente, como eu já conheço como vocês desenham, eu vou falar para vocês que vocês vão precisar melhorar e muito, tá? Os desenhos que vocês me entregaram, não todos, obviamente, mas a grande maioria, não estava muito adequado em relação a isso. Se vocês usarem desenhos com aquela qualidade para fazer a escultura de vocês, vai ficar ruim, tá? Então, por favor, façam isso com bastante carinho, repitam quantas vezes até ficar bom o desenho, para que vocês... Porque esse desenho aqui, ó, é a base da escultura dental, certo? Então, caprichem bem mais do que vocês capricharam naqueles desenhos que vocês fizeram para mim, tá?
Então, a gente vai começar desenhando a face proximal, que tem essa característica aqui. Parece uma chama de vela, né? Dentro do quadradinho de 14 milímetros. Então, a distância maior, né, da bossa vestibular até a bossa, a bossa palatina vai ter 14 milímetros, tá? E aqui a gente vai cortar depois. Então, 14 milímetros. E aí, gente, demarcar 5 milímetros aqui para o desenho da raiz. Então, essa parte aqui de baixo está da raiz. Então, marquem 5 milímetros e façam o esboço da região cervical da raiz. Tá compreendendo aqui? 5 milímetros, então, na porção radicular, que é a quantidade de raiz que a gente vai esculpir. Não vai precisar esculpir a raiz toda, só esses 5 milímetros aqui. Então, lembrando, eu vou ter aqui, ó, 20 milímetros, aqui 14 milímetros, tá? No tamanho maior. Então, a minha coroa dental tem 20 milímetros de altura e 14 milímetros de largura. Com 5 milímetros de raiz. Na sequência, a gente vai pegar a tesoura e recortar direitinho esse papel milimetrado do tamanho do bloco de cera. Então, lembra que eu fiz aquele quadrado, aquele primeiro quadrado? Que tinha 20 por 48? Então, agora eu vou recortar esse quadrado, porque esse desenho aqui eu vou fixar no bloco de cera para poder transferir esse desenho para o bloco de cera. Nós também vamos repetir os mesmos passos e desenhar a face vestibular, tá? Então, bloquinho, tamanho de 48 milímetros por 20. Vamos desenhar a face vestibular. Vamos prestar atenção agora na face mesial, na face distal, que uma é mais reta, a outra tem um ângulo maior. Caprichem nesse desenho aqui, tá? Então, a gente vai ter 18 milímetros de largura. Antes a gente tinha esse quadradinho aqui com 14 para o lado, para o desenho proximal. Para o desenho vestibular, vai ter essa característica aqui. Então, eu vou fazer um quadradinho de 18 milímetros, o que significa que vai sobrar 1 milímetro desse lado e 1 milímetro desse lado. E vamos recortar na sequência. Os mesmos parâmetros, tá? Então, tá tudo lá naquele desenho da pré-aula 9. Então, a gente vai fazer um desenho para vestibular e um desenho para a proximal. E aí, depois que a gente fez os desenhos, a gente vai, então, transferir esses desenhos para o bloco de cera. Iniciando pelo... Oi? Uma dúvida. O desenho que você está falando que está na pré-aula 9, só tem folha lá, certo? Que aí tá só uma. Entendi. E essa apresentação tá em qual aula lá? Tá na aula 8, que eu coloquei hoje. Eu estava arrumando ela e eu coloquei só hoje. Por isso que talvez você não tenha visto antes. Então tá jóia. Mas obrigado. O desenho já está lá. Porque, desculpa, na pré-aula, na pós-aula 8, você tem o desenho de todos os dentes. E na pré-aula 9, você tem o desenho só do incisivo central, que é o desenho da nossa aula da semana que vem, tá? Que agora eu estou ensinando a vocês fazerem, para que na semana que vem, aí vocês façam isso. Então, eu vou, no final dessa aula, já vou combinar como é que vai ser com vocês, tá bom? Sim. Tá, obrigado. De nada. Então, tá aqui meus desenhos, terminei, e aí a gente vai transferir para o bloco, tá? Só uma coisa, no primeiro momento a gente vai colar só o proximal, e no segundo momento que a gente vai colar esse desenho vestibular, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar isso. Então, para transferir para o bloco, o que eu vou precisar são daqueles agulhinhos, daqueles alfinetinhos e giz, tá? Então, pode ser qualquer tipo de alfinete, tá? Não precisa ser esse com essas bolinhas, assim, é qualquer alfinete, porque o que eu preciso desse alfinete é que ele fixe esse desenho aqui no meu bloco de cera, tá? Então, começando pela proximal, pela mesial aqui, eu vou só deixar vocês mudos, que senão atrapalha muito, tá, gente? Isso. Então, vamos precisar do bloquinho, do desenhinho que eu fiz, da mesial, dos meus alfinetes e de um giz. Como é que vai funcionar, então? Então, eu vou primeiro fixar o desenho centralizado aqui na
face proximal. O bloco é quadrado, então tanto faz, tá? Então, coloca aqui um alfinetinho, fixa o desenho. E aí, gente... Opa! Toma bastante cuidado para alinhar na parte superior, tá? Porque às vezes tem algum erro, algum problema. Alinha direitinho na parte superior e depois a gente corrige a parte inferior se for necessário, tá bom? O alinhamento deve ser feito por aqui. E preste muita atenção para ficar retinho em cima e retinho. Cuidado para não colocar o desenho torto, porque isso vai atrapalhar muito na hora de esculpir se você errar nessa fase aqui. É uma sequência de trabalho que precisa ser feita direitinho para que a gente chegue num bom resultado. Se você errar agora, você vai esculpir errado também, tá? Opa. Então, fixou com uma agulhinha, com um alfinetinho. Opa. Ó, gente, espera só um pouquinho. Tá ruim de... Ah, agora sim. Então, fixou o desenho da parte proximal, da mesial aqui do dente, com o alfinete. Fixa, tomando cuidado com a parte superior, né? A parte mais reta fica para cima e a parte, se tiver mais torta, fica para baixo, porque a gente pode compensar isso depois. E aí, fixa o desenho da parte proximal, tá? E aí, gente, depois que esse desenho tá bem fixo aqui, você vai pegar um outro alfinetinho e vai perfurar por cima da marcação que você fez. Todo o dente, tá? Toda a parte da coroa. Aqui, 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 sem trabalhar com a raiz ainda, tá? Então, levemente toda a coroa do dente, ó. Tá vendo que tá tudo perfuradinho aqui? Com esse alfinetinho? Depois eu tiro o meu papel e olha como é que ele fica depois que eu tiro o papel. Com essa característica aqui, ó. E aí, gente, para facilitar, eu vou evidenciar com o giz a marcação que eu fiz, tá? Então, é assim que a gente vai começar a nossa escultura. Né, nesse momento, só lembrando vocês, não vai transferir a parte da raiz ainda, vai transferir só a parte da coroa, porque agora a gente vai começar a reduzir esse bloco, utilizando essa marcação aqui, tá? Então, vai ficar desse jeito, e aí a gente parte para a escultura. E aí, gente, o que a gente vai precisar nesse momento? Rollenback, né? Pode ser o 3, pode ser o 3S, pode ser os dois, vocês vão escolher o que é que vocês vão trabalhar. E um lecron, tá? Então, esse é o Rollenback, os de cima, e esse é o lecron. Só para vocês observarem a diferença, o Rollenback 3, ele é maior do que o Rollenback 3S, S quer dizer small, então esse aqui é maior e esse aqui é menor, e ele vai servir para cortar a cera. Aqui tá o nosso lecron, ele tem uma parte superior que parece uma faquinha, a gente vai usar bastante, e essa parte aqui que parece uma colherzinha. Então, com essa parte a gente corta, com essa a gente desgasta, a gente cavuca, vamos falar assim. E aí, gente, nesse momento, muito cuidado com a postura, tá? A gente não deve ficar com a coluna torta, os braços nessa posição aqui, porque isso vai gerar problemas futuros para vocês com relação à coluna. O posicionamento adequado para fazer isso é manter a coluna reta, cabeça erguida, e você faz com isso na altura dos olhos, tá? Então, você vai trabalhar dessa forma. Olha aqui, um exemplo de um aluno trabalhando adequadamente, ó. Ângulo reto no braço, coluna reta, cabeça ereta. Olha essa daqui. Isso daqui, gente, dentista tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa coluna, ela é muito requisitada durante a nossa vida profissional, e quanto mais tempo você passar aqui, mais problema você vai ter no futuro. Então, se vocês acostumarem com uma boa postura, vocês vão manter essa boa postura, tá? Então, muito cuidado com essa questão postural, para que vocês não agridam a coluna de vocês. E aí, para a escultura do dente, esse aqui é o posicionamento. Com uma mão a gente segura, olha o apoio com um dos dedos. A gente vai pegar no Rollenback como se fosse uma caneta, né? Essa pressão dígito palmar aqui. E apoiar nesse dedo médio aqui. Então, tá vendo?
pega com o polegar e o indicador e apoia no dedo médio. A gente tem sempre que trabalhar com o apoio. Sem esse apoio, a gente vai desgastar de uma maneira inadequada, tá? Então, tomem muito cuidado com relação a isso. E, gente, muito cuidado com os dedos. A gente vai estar trabalhando com instrumentos cortantes e que vocês precisam tomar cuidado. Aqui, né, tá sem desenho, mas o ideal é que vocês tá sem luva, mas o ideal é que vocês trabalhem de luva, se vocês puderem, para melhorar a habilidade manual com vocês já de luva, porque vocês vão trabalhar a vida inteira de luva. Então, quanto melhor vocês se acostumarem com ela, mais fácil vai ser no futuro. E aqui, gente, está um exemplo do que não fazer, tá? Sempre trabalhando apoiado. Essa não é uma forma adequada. Se você trabalhar assim, o risco de você quebrar seu bloco é enorme, tá? Então, sempre com o dedo apoiando, o instrumental apoiado no dedo. Deu para entender isso aqui, gente? Ó, essa, não sei se vocês estão vendo, essa é a forma de segurar. Indicador e polegar e apoiando no dedo médio. Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar, tá? Então, esse jeito aqui é o jeito errado de fazer. E, gente, como eu falei, toma muito cuidado com isso, porque machuca o dedo, são instrumentais cortantes, então você tem que sempre trabalhar apoiado e com bastante firmeza na mão, prestando atenção no que está fazendo, para não ter problemas, tá bom? E aí, a gente vai começar a desgastar. Primeira coisa que a gente vai fazer é desgastar a face vestibular acompanhando o desenho, né? Então, tá vendo que vai ter essa barriguinha aqui, bossa vestibular. Então, começo pela vestibular aqui, deixando um pouquinho de excesso, sabe? É para fora do desenho, tá vendo? Ó, área da coroa, então é assim que ele vai ficar. Isso aqui seria a vista mesial do meu dente. E aí, depois, faça a parte lingual, seguindo a anatomia do desenho, tá? Faz primeiro a vestibular, depois a lingual, toma cuidado para não quebrar essa parte aqui, deixa um pouquinho de excesso, esse recorte inicial tem que ser um pouquinho acima, né, do desenho que a gente fez. Não faça desgastes aleatórios. Então, começa numa face, termina na outra, tá? Não começa para um lugar, depois termina com outro, que o risco de você se perder é muito grande. E dessa forma aqui, então, a gente tem a escultura da face proximal terminada. Então, o nosso dente vai estar assim, ó, de lado. E aí, agora, chegou a hora da gente trabalhar na vestibular. Ó, olhando de frente como é que ele tá. Então, nessa hora, depois que eu terminei de esculpir a vestibular e a lingual, eu vou pegar o meu desenho da superfície vestibular e vou transferir para o meu bloco de escultura. Então, tá aqui, ó. Fixei com o meu palitinho, do mesmo jeito que eu fiz. Alinha bem o bordo incisal aqui com o bordo incisal que já tá lá na escultura, tá? Faz bem alinhadinho isso daqui. Sempre com alinhamento voltado para a parte incisal. Alinha primeiro a parte incisal e depois vem para a parte mais apical, na parte da radicular. Fixa o desenho. Cuidado com as bordas laterais. Fixa direitinho aqui. Ó como é que ele vai estar, tá? Então, a gente vai colocar o desenho fixado dessa forma. E depois a gente vai fixar também com essa voltinha no meio da face vestibular. Fixa com cuidado aqui, não precisa fazer entrar tudo com a agulhinha, porque senão vai ficar um furo bem no meio da sua superfície vestibular. Então, faz uma entrada delicada, não muito vigorosa aqui. Nessa região aqui não tem problema, mas aqui em cima só fixa um pouquinho e parte para transferência do desenho. Essa fixação tem que ser bastante leve para não estragar a minha superfície vestibular. E aí, do mesmo jeito que eu fiz na superfície proximal, eu vou fazer na região vestibular, acompanhando o dente. Ó, tudo perfuradinho aqui. Depois que eu tirei, eu vou fazer com o giz. Observe, gente, que o desenho aqui, ele tá mais ou menos ainda, né? A gente tem, ó, mas aqui eu já sei que essa é a mesial e essa é a palatina, a distal, desculpa. Olha como a mesial é mais reta do que a palatina. Nisso, vocês já vão ter que prestar atenção na hora do desenho e aqui também na hora de transferir. Olhem que
pequenininho que foi o meu furinho para fixar. Aqui ele já foi uma fixação maior, mas aqui, ó, foi uma fixação bem delicada. Aí eu apliquei o giz e aqui tô vendo o meu desenho. E aí, gente, vamos começar a desgastar. Então, primeiro a mesial, depois a distal. E aí, estamos nessa forma mais ou menos trapezoidal da minha coroa, que é o que eu já aprendeu, né? Então, aqui a gente está no esboço inicial da nossa coroa. E aí, a gente vai começar a delimitar a superfície vestibular. Olha aqui, ó. Então, arredondei aqui. Já vai prestando atenção nos detalhes anatômicos, mas a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. Depois que a gente desenhou esse dente com essa característica quadrada, né? Tá trapezoidal aqui, mas com ângulos todos quadrados ainda, vamos partir para demarcar e esculpir a parte, aqueles 5 milímetros de raiz que a gente já tinha marcado antes, tá? Então, abaixo do limite cervical aqui, a gente vai deixar 5 milímetros de raiz. Olha lá, de lado, né? Aqui de frente, aqui de lado. E aí, agora a gente vai precisar começar a demarcar a linha do equador protético. Vocês lembram do equador do dente? Vocês lembram o que é essa linha equatorial? Lembram? Alguém lembra? Ninguém? Tô sozinha, gente, não? Você lembra? Não lembro. Não lembro também. Não lembro. Ah, vamos voltar lá na aula de anatomia geral, né? A linha do equador é a linha que passa na parte mais volumosa dos dentes, é a união das bossas. Então, lembra que na face vestibular a gente tem uma bossa, na parte lingual a gente tem uma bossa? E nas mesiais a gente também tem, vai ser o ponto, a linha equatorial é a linha que demarca a área retentiva da área expulsiva do dente. Vamos dar uma olhada aqui que vocês vão entender melhor. Então, gente, para começar a demarcação da linha do equador, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai marcar 2 linhas verticais na face vestibular, que vai corresponder aos sulcos de desenvolvimento. Ó, dessa forma. Depois, a gente vai marcar uma linha vertical também na face mesial, partindo do bordo incisal. Ó, tá vendo esses tracejadinhos? Vamos fazer agora uma na mesial e outra na distal. Beleza? Então, você vai marcando, você pode marcar com o próprio lecron ou com um próprio alfinetinho, que vocês quiserem. Vocês vão demarcar levemente isso daqui, tá? Riscando essas superfícies. E aí, vai demarcar agora as linhas sobre a bossa vestibular, que é a área de maior volume do dente, ó. Então, aqui, ó, daqui para baixo a gente vai ter uma área retentiva, daqui para cima uma área expulsiva. Então, eu vou marcar essas 2 linhas, esses 2 pontos aqui e unir. Vou marcar a região da bossa mesial e vou marcar as linhas do cíngulo. Aqui não está dando para ver. O cíngulo é aquela proeminência que a gente tem na parte palatina do incisivo central, tá? No final dessa aula aqui, eu coloquei as características do incisivo central para a gente lembrar, tá bom? Então, vamos marcar as linhas sobre o cíngulo também. Então, nessa região aqui, a gente tem aquela elevação do cíngulo. Nessa região aqui, a gente vai ter a fossa palatina. Então, demarcar as linhas também na bossa distal. A gente já fez a vestibular, a mesial, a palatina, a distal, né? Tá ali. Observem que nos dentes anteriores, a bossa mesial e a bossa distal, elas têm o ponto de contato mais nessa região próxima do meio para o terço cervical, para o terço incisal do dente, tá? Então, vejam onde a gente marcou. E aí, depois que a gente marcar todos esses pontos, a gente vai criar uma linha unindo. Essa é a linha equatorial. Ó, vai ter essa característica, tá? Então, ela vai subir para vestibular, uma linha reta aqui na vestibular, sobe para mesial, desce lá na parte palatina do dente, reta, sobe na bossa distal e se une aqui. Isso daqui é a área de maior volume do dente, né? É o equador.
Tá vendo como ficou aqui? Essa aqui é a vista vestibular do dente, ó. Então, os meus 2 sulcos de desenvolvimento, a minha linha equatorial, ó, os 2 pontinhos que eu demarquei na linha equatorial, um ponto aqui e outro aqui na vista vestibular. Ó, na vista mesial, como é que fica? A distal vai ficar bem parecida com essa também. Aqui, ó, eu tenho a região de cíngulo, o meu ponto vai ser acima dele, tá? E aí, com isso, eu consigo delimitar o que é uma área retentiva e o que é uma área expulsiva. Ó, para cima aqui, área expulsiva, para baixo do equador, a gente tem a área retentiva do dente, tá? E aí, a gente começa o desgaste das áreas expulsivas, né? Você já sabe onde é, agora você vai começar a dar forma para aquele dente quadrado que você fez. Então, desgasta aqui, ó, tá vendo que já tá dando aquela forma mais arredondada? Por isso que a gente tem que deixar um pouquinho de excesso para que a gente possa fazer esses ajustes aqui. Ó. E aí, depois a gente vai desgastar as áreas retentivas da coroa, ó. Viram? Desgaste superficial da área expulsiva e depois da área retentiva. Então, a partir dessa linha equatorial para cima é a área expulsiva, para baixo é a área retentiva e essa região aqui é a linha do equador. Aqui estão meus sulcos de desenvolvimento, que vão ser ainda, né? E aí a gente começa a esculpir os detalhes anatômicos do dente e o acabamento, tá? A gente teve todos esses detalhes anatômicos na aula de anatomia específica. Mas, como eu sei que às vezes vocês perdem a memória, eu trouxe aqui de novo para a gente lembrar. Uma coisa que a gente pode fazer depois que a gente esculpir todo o dente, todos os detalhes, é pegar uma meia, tipo meia fina, meia calça, e passar no dente, dar uma lisura. A gente pode também passar uma escova de dente macia para dar mais lisura na superfície e melhorar a textura superficial, dar brilho. Quanto mais capricho, melhor, tá, gente? Então, para fazer a escultura, o que a gente precisa é prestar muita atenção nas características do dente. E aí, para cada dente, vocês vão ter que dar uma olhadinha, né, de novo, para poder esculpir adequadamente. Então, no caso do incisivo central superior, vou lembrar vocês, porque agora que a gente vai fazer, vai ficar um pouco mais claro tudo isso aqui que eu falei para vocês. Olha no desenho, lembra que a gente desenhou inicialmente um trapézio? Lembra na primeira parte do desenho, quando a gente só tira as mesiais e deixa e a vestibular? Ele não fica com essa cara aqui? A gente vai ter que transformar esse trapézio que está lá nesse dente aqui de dentro, tá? Então, lembrar que o ângulo da parte mesial, tá? A parte mesial é sempre mais reta do que a parte distal. Esse ângulo aqui, ele é quase reto, quase 90 graus, mais arredondado. Esse daqui já é um ângulo bem mais obtuso. Por isso que essa face é mais reta e essa face é mais arredondada. Então, olha lá, o ângulo da face mesial é bem diferente do ângulo da face distal e isso vai ter que ser reproduzido no desenho. Quando eu pegar o dente de vocês, gente, eu preciso conseguir identificar qual face é a mesial e qual face é a distal, sem muito esforço, porque elas são bem diferentes, tá? Lembrar que o lado distal, ó, do dente é mais convexo, mais arredondado, enquanto aqui o lado mesial é mais plano, mais reto. Conseguem ver bem a diferença da mesial e da distal? Isso vai ter que estar reproduzido no dente. A gente vai fazer os sulcos de desenvolvimento, então você demarcou esses sulcos de desenvolvimento e aí no acabamento você vai dar a textura para eles. Eles são sulcos não muito profundos, mas eles aparecem na superfície vestibular, tá? Tem que ter bastante delicadeza. E olhando para a face palatina, essa aqui é uma face mais complexa do dente, porque ela tem várias estruturas, né? Temos as cristas marginais, a mesial e a distal, né? Então, vocês veem que aqui a gente tem a fossa palatina, aqui a região do cíngulo. Eu tenho uma crista marginal mesial e uma crista marginal distal, sendo que a mesial é maior do que a distal. Então, olhem bem para essa característica, que vocês vão ter que reproduzir isso aqui. Aí, nós temos a região do cíngulo, que está lá no nosso desenho, e depois, no acabamento, a gente tem que criar essa fossa palatina aqui, essa fossa lingual, ou fossa palatina. Certo? Que é uma depressão que a gente tem na área lingual dos dentes.
Quando a gente olha esse dente de lado, olha aqui o desenho que a gente fez. O seu desenho vai ter que estar bem parecido com isso daqui. Olha a angulação que eu tenho aqui na face vestibular e o tipo de angulação que eu tenho na face palatina. Olha o formato de cunha que a gente tem no incisivo, tá? Então, como eu falei para vocês, a mesial, né, a mesial sempre mais plana e mais convexa e mais reta do que a face distal. Quando eu olho o dente de lado, o limite da coroa, esse limite da cervical até a incisal é maior do que essa distância da vestibular até a lingual. Então, ele é o dente mais comprido do que largo, tá? E isso vai ter que estar reproduzido lá. Então, é isso, minha gente. Uma boa noite, então, gente. Beijos e até semana que vem com escultura dental.